Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre distúrbios ácido e base. Basicamente, essa parte que ela está muito envolvida com a gasometria, porque é na gasometria que você vai saber como que tá o pH da pessoa. Então, é saber se a pessoa está com uma acidose ou se a pessoa está, por exemplo, com uma alcalose em si. Então, olha só. A gente entra começando, a gente inicia falando. Eu anotei um termo aqui que tava no slide, só que eu não vi depois em lugar nenhum no slide, mas como a gente só não estuda no slide, a gente estuda pra vida, né? Talvez no nosso dia a dia a gente, como médicos, pode acabar escutando esse termo, que é o tamponamento. Eu não estou falando de tamponamento cardíaco, estou falando da parte de tamponamento de ácido e base, né? Que é basicamente a capacidade que uma solução tem de evitar grandes variações do pH. Quando recebe pequenas quantidades de ácido forte ou se não base forte. Então, se essa solução ela consegue, por exemplo, receber uma grande quantidade de ácido, mas ela conseguiu, de certa maneira, equilibrar para que não fique com muita acidose, por exemplo, que não haja uma acidose, ou no caso de receber uma base muito forte, né, a pessoa não ter uma alcalose em si, né? Então, a tamponamento é a capacidade que uma solução tem de evitar grandes variações do pH quando recebe ou uma base forte ou um ácido forte que a gente tem. E a gente que, quando a gente for falar sobre distúrbios de ácido e base, entra dois mecanismos muito importantes pra gente, que é compensação renal e a compensação metabólica. Minto, a compensação renal e a compensação metabólica é a mesma coisa. É compensação respiratória, era isso que eu queria falar, compensação respiratória e a compensação renal ou compensação metabólica que a gente chama. Aqui é em minutos, por exemplo, tem alguma falha, aí o organismo ele vai responder com a compensação respiratória, essa é em minutos. Ela, em rápido, assim, alguns minutos assim, ela já consegue suprir esse problema que está acontecendo no organismo, sabe? Então, por exemplo, quando o pH se altera, os quimiorreceptores eles vão estimular o centro respiratório. Então, se houver uma acidose, o organismo ele tende a eliminar esses ácidos através da hiperventilação. Porque acontece, dentro dos distúrbios ácido-base, a gente vai entrar com eu acho que eu poderia dizer três componentes principais, né? Que é o bicarbonato, o CO2 e o hidrogênio. O hidrogênio, ele é ácido. Então, se você já tá com uma acidose, vamos supor assim, é claro que é mais complicado que isso, né? Estou dando um exemplo simples antes da gente se aprofundar. Mas se você tá com uma acidose, para tentar compensar essa acidose, vamos supor uma acidose do tipo respiratória mesmo, né? O paciente não, realiza o paciente o meu organismo faz uma hiperventilação para eliminar essa quantidade de CO2 do organismo e equilibrar ali, tentar chegar mais ou menos à quantidade do bicarbonato ali no organismo para ter esse equilíbrio assim, entendeu? De forma obviamente resumida, né? Só pra gente entender que a compensação respiratória, ela é rápida e é justamente quando é feita uma hiperventilação. Então, olha só, foi o que eu falei, se houver uma acidose, onde o pH, aqui é o pH sanguíneo, né? Então a gente sabe que o pH sanguíneo ele varia de 7,35 para 7,45, né? Então, se houver uma acidose em que o pH estiver abaixo de 7,35, você sabe que é uma acidose. O organismo ele tende a eliminar o ácido através do pulmão, fazendo uma hiperventilação. Então, você vai estar eliminando o CO2, e quando você reduz o CO2 que é ácido, né, que é muito ácido, você acaba reduzindo também o hidrogênio no nosso organismo, elevando o pH, né, que eu acho que o hidrogênio também é ácido. Um exemplo aqui que a gente tem é uma cetoacidose diabética. O paciente tem cetoacidose diabética, aquele que vai ter a respiração de Kussmaul, né, que é aquela respiração, se eu não me engano, que é uma respiração regular, né, que a gente tem. Eu acho que é uma hiperventilação,
seguida de apneia, depois uma hipoventilação. Eu não lembro como que é a respiração de Kussmaul, cara. Estudei esse semestre, já não lembro. É isso sim, se eu descrevi certo, é esse aqui, ó. Pegar a exata imagem que tava no artigo. Ritmo de Kussmaul. Nossa, aqui, ó. É apneia, inspiração, apneia, expiração, sabe? Hiperventilação. Acho que é assim, né, que se fala, enfim. Mas o paciente, então, que tem uma acidose diabética, ele responde com uma respiração, por exemplo, de Kussmaul, né? Cetoacidose diabética tá com os níveis de cetose, aumenta o ácido, aí tem essa hiperventilação. Agora, por exemplo, no caso, agora o paciente ele tá com pH acima de 45. A gente sabe que acima de 7,45 é o quê? Uma alcalose. O paciente tá com alcalose, tá com muita base no organismo, tá com muita quantidade por exemplo, de bicarbonato. O que ele vai fazer? Ele vai, acho que aqui no caso é uma acidose metabólica, né? O paciente ele faz uma hipoventilação para preservar a quantidade de CO2 no organismo e elevar essa quantidade de CO2 para tentar equilibrar, né? Não vai estar eliminando hidrogênio, né? Então, para tentar equilibrar esse distúrbio de ácido base, sabe? Então, ó, se houver uma calose, pH alta acima de 7,45, o organismo tende a reter ácido, realiza uma hipoventilação, então vai ter menos CO2, vai ser eliminado, que vai gerar mais hidrogênio, reduzindo o pH, né? Então, isso em relação à compensação respiratória, né? Agora, a compensação renal, ou se não, a compensação metabólica, ela já vai ser mais tardia, que ela vai demorar já algumas horas, ou dependendo até mesmo alguns dias, né? O que acontece? Os rins, eles atuam excretando, então os rins, além que o rim, ele vai tanto excretar hidrogênio, mas ele também excreta bicarbonato, a gente falou disso no caso de avaliação renal, né? Só que também o rim, ele pode também produzir bicarbonato, uma forma de armazenar esse bicarbonato, né? Então, demora alguns dias ou semanas para essa compensação renal. Os rins vão atuar excretando o hidrogênio. Quando o hidrogênio é eliminado, menos ácido vai permanecer no organismo, né? Então, vai aumentar o pH. E o bicarbonato é a principal base do organismo. Então, os rins, eles podem evitar sua perda na urina, mas eles também podem jogar na urina, né? Dissolvendo no sangue. E, além disso, ele consegue gerar um novo bicarbonato, né? Aumentando essa reserva de alcalina. Essa reserva alcalina. A partir desse momento que eu vou falar aqui agora, existem alguns valores que é fundamental a gente gravar, que é o valor do pH, o valor do bicarbonato, o valor do CO2, o valor do oxigênio e o valor do base express, alguma coisa assim que se fala. O pH a gente sabe que é 7,35 para 7,45. Agora, o valor do CO2 é a mesma coisa, só você lembrar. O valor do CO2 é o quê? 35, tá entre 35 e entre 45 os valores normais. O valor agora do bicarbonato é 22 para 26. Aí eu vou mostrar para vocês um macetezinho que eu fiz para gravar. Então, olha só, quer ver? Ó, peraí, valor do bicarbonato. Ele é entre 22 e 26. Eu acho que depois vai virar no vídeo. Eu acho que inverte, né? Enfim. Mas anotem aí, 22 e 26. 2 mais 2, você sabe que é 4. Minto. Tá certo. É porque é o valor do bicarbonato mais, sabia, esse bi aqui que eu não sei. Bi, você sabe que é o quê? Vem de 2. Então, vai ter 2 aqui. 2 mais 2 é o quê? 4. Mais 2 aqui. 4 mais 2, 6. Então, você sabe que vai ter o bi aqui. Então, vai ter 2. Vai ter mais um 2 aqui, porque tem que ser o 6 aqui, sabe? Deu pra entender? O macete que eu gravei? Foi, enfim. Invente, se você não entendeu esse macete, cria um macetezinho aí pra você gravar. Então, o valor do bicarbonato tá entre 22 e 26. O valor do CO2 é o quê? Do CO2 não, do oxigênio. No oxigênio, é quanto você quer na prova. Pô, eu quero 8 ou 10 na prova. Então, o valor
do oxigênio é entre 80 e 100. Em relação ao base excess, que é basicamente o BE, ele está entre 3 e menos 3. Esse aqui é a professora que ajudou a criar um macetezinho. O E. Quando você vira ele, tipo assim, o E é assim, né? Quando você vira, ele não parece um 3 assim? Então, você sabe que é um 3 aqui, vai ser menos. E esse aqui, no B, se você tirar essa pontinha aqui, fica igual um 3 também. Então, é 3. Então, é outra forma de macetezinho que a gente serve pra gravar. Então, o pH é o quê? 7,35 para 7,45. O CO2 é só a gente lembrar do pH, então vai ser 35 para 45. O bicarbonato é bicarbonato mais bi, então bi 22. Precisa chegar no 6, então 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Então vai ser entre 22 e 26, sabe? Quanto que eu quero na prova, no valor do oxigênio? Eu quero entre 8 a 100, então 8 a 10, então vai ser entre 80 a 100, sabe? E o do Base Express, acho que é assim que se fala, é esse mais 3 e menos 3 que a gente tem. A gente precisa gravar esses valores porque pra gente saber se o paciente ele tem, por exemplo, uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória, precisa disso. Se é uma alcalose respiratória ou se é uma alcalose metabólica, a gente precisa tudo desses valores em si. Clara, o que é esse Base Expert, sei lá, esse trem que você está falando? Ele vai avaliar se existe excesso ou se não falta de bases, né? Principalmente do bicarbonato que a gente tem. Então, se eu não me engano, eu acho que se ele tiver mais 3... Calma aí. Nosso querido amigo chat GPT. Realmente, ó, base excess significa excesso de base e ele vai avaliar se tem excesso ou falta principalmente de bicarbonato, né? Então, os valores normais que a gente tem tá entre 3, mais 3 e menos 3, né? Então, por exemplo, se tiver maior que mais 3, então é excesso de base. Então, o paciente provavelmente ele tem uma alcalose metabólica. Se tiver menor que 3, menos 3, né? Então, o paciente provavelmente ele tem uma acidose metabólica. É basicamente isso, sabe? Que vai ser a avaliação do C-Base Express aí. Aí a gente tem a avaliação da gasometria, pH maior que 7,45, você tem uma alcalemia. A gente só pode chamar de alcalose, de acidose, depois que você dá... Ai, minhas costas. O nome é o distúrbio. Então, você só pode, por exemplo, chamar de acidose se, por exemplo, você adicionar uma acidose metabólica, respiratória, uma alcalose respiratória metabólica. Por enquanto, se a gente não definiu o que é, a gente fala que é uma alcalemia ou se não uma acidemia, né? Aí, por exemplo, o seguinte, o paciente ele tem o pH tá baixo e o bicarbonato tá baixo. pH baixo, a gente sabe que é o quê? O paciente está com uma acidose. Pô, o bicarbonato tá baixo também, então uma acidose metabólica, se está tendo uma acidose metabólica, qual que vai ser a compensação? Renal. Então, renal não. Se tem uma acidose metabólica, a compensação vai ser ventilatória. Então, o corpo ele vai fazer uma hiperventilação para reduzir o número de CO2 e de hidrogênio. Isso vai vai elevar elevar o pH em si. Agora é o seguinte, o paciente ele tem um pH reduzido, agora o bicarbonato tá alto. Então, opa. Não, minto, vi errado, gente, tava vendo a parte de baixo. O pH tá baixo, mas agora o CO2 que tá alto. pH baixo, o que? É uma acidose. CO2 tá alto, então é respiratório. Qual que é a compensação? Renal ou se não metabólica. Então, o rim ou ele vai evitar a excreção do bicarbonato ou ele vai produzir um novo bicarbonato e vai ter também uma hipoventilação, né? Então, a acidose respiratória, compensação renal, retém bicarbonato ou produz novo bicarbonato para tentar
reduzir a acidose. Eu acho que deve acontecer também. Não, tá aqui no caso. Não tem. Gente, esquece sair por ventilação. Pô, você já tá com o CO2 mais alto, esquece, viajei. Agora o pH tá alto e o CO2 e o bicarbonato tá alto. pH alto, alcalose, e bicarbonato tá alto, uma acidose, uma alcalose metabólica. Aqui é nessa situação que você tem uma hipoventilação, porque aí vai preservar CO2, vai preservar hidrogênio, então vai diminuir o pH, sabe? E agora você já tem um pH alto e baixo CO2. Então, o pH alto, você sabe que é uma alcalose. O CO2 está baixo, então você tem uma alcalose respiratória. Compensação vai ser metabólica. Então, o rim ele vai excretar mais bicarbonato, sabe? Olha só, existem 3 passos para a gente definir. O primeiro passo é a gente avaliar se é uma acidose ou alcalose, vendo o pH. O segundo passo é a gente vai avaliar o distúrbio primário, se é respiratório ou se é metabólico ou renal, né, que a gente fala. E o segundo é determinar se é misto ou se é um distúrbio simples compensado. Essa parte é chata, mas a gente vai conseguir estudar ela. Então, olha só, a gente vai começar falando sobre a acidose metabólica, tá? E por diante a gente vai explicar cada um deles. Na acidose metabólica, o pH a gente sabe que vai estar baixo e o pH vai estar baixo, então o paciente ele vai ter uma acidose, mas o bicarbonato também vai estar baixo. Então, o que vai acontecer aqui? O paciente ele vai fazer uma hiperventilação para diminuir a quantidade de CO2 e tentar aumentar esse pH, sabe? Então, você tem uma compensação respiratória numa acidose metabólica. Então, o pH ele vai estar abaixo de 7,35 e o CO2 vai diminuir para baixo de 22, né? Que é o valor que a gente estabeleceu em relação a ele. Na acidose metabólica, o bicarbonato ele diminui. Se tiver uma produção de um novo ácido, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui que eu tô falando porque tem a ver com o Enel gap. Então, na acidose metabólica, o bicarbonato ele diminui. Se você tiver a produção de um novo ácido, o bicarbonato ele é usado para neutralizar esse ácido. Então, por isso o número do bicarbonato diminui. Então, se o número do bicarbonato diminuiu, o Enel gap ele aumenta. Então, significa que houve o quê? Uma produção de um novo ácido. E você só teve uma acidose metabólica porque o bicarbonato que tinha foi utilizado para neutralizar, sabe? Agora, se por acaso o bicarbonato ele apenas cai sem que haja um novo ânion, né? Para manter. Sem que haja um novo ânion, né? Falei ânion, né? Mas não existe ânion, é ânion. Para manter e neutralizar o organismo, o que vai acontecer? O corpo ele vai aumentar o cloro, né? Que o cloro, ele... O cloro, ele é como se fosse uma base também, se eu não me engano. Então, isso vai fazer com que o Enel gap permaneça normal. Por que eu tô falando desse Enel gap? Porque uma das coisas que aparece também lá na gasometria é justamente esse Enel gap, para você saber se teve uma nova produção de um ácido, né? Se foi uma doença que produziu um novo ácido ou se foi simplesmente porque o bicarbonato ele simplesmente caiu em si, entendeu? Então, se produziu um novo ácido, o bicarbonato ele foi utilizado para neutralizar esse ácido. Então, se é utilizado para neutralizar, esse bicarbonato ele acabou, então o pH ele continua baixo e o bicarbonato ele reduz e o que vai acontecer? O ânion gap ele vai aumentar. Se por acaso o bicarbonato ele apenas caiu sem motivo algum, sem que haja um novo ânion, né, um novo ácido em si, o que vai acontecer? O número do cloro ele aumenta, o paciente vai estar vai ficar hiperclorêmico, né? Então, o Enel gap ele vai permanecer normal, sabe? Vou tentar explicar isso melhor. No Google, pesquisei no Google pra gente, ó. O Enel gap ou hiato
aniônico é o cálculo que avalia o equilíbrio químico e ácido-base do sangue. Ele vai medir a diferença entre os cátions, que são as cargas positivas, e os ânions, que são as cargas negativas que circulam no organismo. Ele basicamente ajuda os médicos a diagnosticar causas de acidose metabólica, né? Excesso de acidez no sangue. Então, a gente tem os valores normais aqui. Por exemplo, um annual gap elevado, foi o que a gente falou, que é acima de 16, indica que há acúmulo de ácidos anormais no corpo, podendo ser causado por condições como cetoacidose diabética, acidose lática, insuficiência renal ou ingestão de toxinas, produção de um novo ácido. Aí o bicarbonato é utilizado para neutralizar, por isso que reduz. Se o annual gap estiver baixo, que costuma ser mais raro, mas pode ocorrer em situações com níveis baixos de albumina. Tá, eu não queria saber isso. Calma. A forma do annual gap é o sódio menos cloro mais bicarbonato, tá? Só pra curiosidade de vocês. Peraí. Eu peguei uma imagem pra vocês do slide da professora pra tentar explicar isso normal. Isso daqui é a tabelinha normal que vem do annual gap. É o principal que a gente tem. O azul é o sódio, aqui é o cloro, aqui de laranja. Deixa eu aumentar o brilho. De laranja é o bicarbonato e o amarelo são outros ácidos. É o annual gap em si. Quando. Ai, eu não tava filmando, tava explicando, eu não tava filmando. Ai, meu Deus. Então, gente, esse aqui é o annual gap normal. Azul é sódio, aí verde aqui é cloro, o laranja é o bicarbonato e o amarelinho ali em cima aqui, ele é justamente o annual gap, que são os novos ácidos. Quando você tem a produção de novos ácidos, o annual gap vai aumentar, por quê? Vai ter, obviamente, novos ácidos e o bicarbonato diminui porque ele vai utilizar esse bicarbonato para tentar neutralizar esses ácidos. Então, fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aumentou? O bicarbonato antes diminuiu. Olha só, o normal, ó. Como que era o annual gap normal e o bicarbonato, olha como que ele é. Olha como ficou aqui. Tá vendo? O annual gap, ele aumentou aqui em si. Por causa da produção desses novos ácidos, né, que a gente tem. Agora, no caso, se o annual gap, por exemplo, se o bicarbonato apenas diminuísse, não tem aqui a imagem. Mas se o bicarbonato apenas diminuísse, o annual gap ficaria meio que aqui normal, porque o cloro ele aumentaria, né? Ele ia permanecer normal porque o cloro que ia aumentar, então ia ficar hiperclorêmico. Enfim, numa alcalose agora metabólica. O que tá na alcalose metabólica? O pH vai estar alto e o bicarbonato que vai estar alto, né? Então o paciente ele faz o quê? Ele faz uma hipoventilação para tentar diminuir o pH em si. Como que a gente sabe se está compensado ou não? É justamente aqui na alcalose metabólica a gente tem uma fórmula. A fórmula basicamente o quanto a gente espera. A gente vai fazer o cálculo para saber o quanto que qual é o esperado do CO3, né? Do CO2. Qual que é o esperado do CO2. Então, a fórmula é o seguinte. Vou fazer aqui e eu espero com muita fé que na hora que eu postar esse vídeo a imagem se inverta para vocês verem melhor. Vai, meu filho, liga pra hoje. Foi. É o que, ó. Peraí, deixa eu escrever a fórmula aqui e depois a gente conversa. A fórmula é essa aqui. É a pressão do CO2 igual bicarbonato mais 15. Só que aí, aqui não vai dar pra ver direito, mas é uma margem de erro. Peraí. É uma margem de erro onde a gente tem mais ou menos mais 2 e menos 2. É como se fosse o base excess lá, mas não é o base excess. Porque o base excess é mais 3 menos 3, né? Então, o que acontece? Por quê? A gente vai fazer o cálculo. Vamos supor o seguinte, que o bicarbonato, pior que eu acho que eu não tenho nenhum exemplo. Ah, tem um exemplo aqui sim.
Vamos supor que o bicarbonato tá 38. Então, PCO2 mais 38 mais 15, isso vai dar 53. 53. Só que aí a gente já faz menos 2, vai ficar 51. E a gente faz mais 2, que vai ficar 55. Então, o valor esperado para o CO2 estar aqui dentro, ele tem que estar mais ou menos entre 51 e 55. Se tiver abaixo do esperado, então você tem uma alcalose mista. Se tiver acima do esperado, calma, viajei. Fez o resultado, ó. Então deu o valor do CO2 tem que estar entre 55 e 51 pra gente. Então a gente vai lá o exemplo, pH 7,5256, o CO2 está 40 e o bicarbonato está 38. Então o pH, como está acima de 7,45, a gente classifica que é o quê? O paciente, opa, ele tem uma alcalose. Aí você vê, o bicarbonato está 38 e o CO2 está 40. Aqui, o bicarbonato, lembrando que ele tem que estar entre 22 a 26. Aqui o bicarbonato tá o quê? Tá alto. Só que aí você dá uma olhada no CO2, o CO2 está bem mais alto. Qual que é o valor normal do CO2? Ele tem que estar entre 35 e 45, sabe? Então aqui, por mais que o bicarbonato esteja alto, o CO2 está mais alto do que o normal, né? Então o que acontece? Aqui a gente tem uma alcalose metabólica. Só que a gente não fez aquele cálculo lá. Então significa o quê? O paciente não está hipoventilando, né? A gente fez aquele cálculo e a gente viu que o valor esperado para o CO2 ele tem que estar entre 55 e 51. Só que o valor dele está 40. Então está o quê? Está abaixo do esperado. Então, se está abaixo do esperado, aqui a gente indica provavelmente que tem o quê? Uma alcalose metabólica e uma alcalose respiratória, sabe? Basicamente, você tem uma alcalose mista. Agora, vamos supor outro caso aqui para a gente entender melhor. pH 7,56, o CO2 está a 60 e o CO3, o bicarbonato está 40. Aqui, mesma coisa, a alcalose, e como o CO2 está bem maior do que o valor dele normal, então é uma alcalose metabólica. Só que aí, a gente vai lá e aplica na fórmula. E a gente viu a fórmula que ele tem que estar entre 55 e 51, mas está 60. Então tá altíssimo. Então o que é o quê? O que isso quer dizer? Como o PSO2 está acima do esperado, provavelmente o paciente aqui tem uma acidose respiratória junto. Essa parte aqui, gente, peço perdão que eu expliquei tudo errado pra vocês, porque eu entendi errado, né? Agora eu entendi certo, né? Que eu vou explicar melhor. Em específico, o que eu falei é o seguinte. O paciente, olha, tá, fez o cálculo lá, pH tá 7,56. Tá com uma alcalose. O PCO2, que eu falei que tava 40, que eu falei que tava alterado, na verdade tá normal, é porque eu esqueci que o valor do CO2 é 35 e 45, tá normal aqui. Só que eu acho que eu anotei o exemplo errado, entendeu? Mas no caso, vocês desconsideram então essa parte aqui porque eu falei errado. Sobre a última parte que eu falei, quando a gente tem uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, mais uma acidose respiratória, é o seguinte, aqui, realmente, o bicarbonato, ele tá muito alto. Então, o paciente, ele tem uma alcalose metabólica em si, porque o pH tá 7,56. Vou até confirmar o valor do pH. Olha, que eu tenho que, do bicarbonato, o valor tem que estar entre 22 e 26. Tá muito alto, então tem uma alcalose metabólica aqui. Só que aí, como tá com uma alcalose metabólica, o que o corpo vai fazer? Opa, vou fazer uma hipoventilação para tentar diminuir esse pH em si. Só que aí, o que acontece? Essa compensação acaba sendo demais, né? Então, como o CO2, ele
ele é ácido, então o paciente ele fica tanto com uma alcalose metabólica quanto uma acidose respiratória, sabe? Só a primeira parte mesmo que eu expliquei errado, que eu vou procurar explicar melhor. Ó, pedi pro chat pra gente, ó. pH tá igual a 7,60. Nossa, minha voz falhou. Nossa, o pH agora tá igual a 7,60. Então a gente sabe que aqui ele tá com uma alcalose. O CO2 está 25 e o valor normal do CO2 é 35, 40, 45. Então está abaixo aqui. O bicarbonato está 36, está alto, porque o valor do bicarbonato é entre 22 e 26. Aí tem até o valor do base excess que ele deu aqui que tá mais 12, ou seja, tá muito alto. Significa que tá com excesso de base aqui. Tá com excesso de bicarbonato realmente. Então, o primeiro passo que a gente viu aqui, a gente não tem como falar que é uma alcalose. A gente falou que tem uma alcalemia. Agora que a gente vai definir o distúrbio, né? Como que o paciente, olha só, o paciente tá o quê? Tá com uma alcalose. Você vê o bicarbonato tá altíssimo. Então, o paciente tem o quê? Uma alcalose metabólica. Só que aí você dá uma olhada no CO2, ele tá baixo. Então, isso classifica também uma... É porque aqui no caso, era para ele estar com hipoventilando, né? Se ele não está hipoventilando, para diminuir essa quantidade de bicarbonato, então o paciente está com uma alcalose respiratória também. Deu para entender agora? Acho que deu para entender agora, né? Então, aqui tem uma alcalose mista. Ó, um exemplo clássico. Uma paciente grávida com vômitos intensos e muita ansiedade. Os vômitos causam perda qual que é o ácido gástrico, né? Como que é o ácido gástrico? Eu tava tentando lembrar. Ácido clorídrico, né? Então, os vômitos causam perda do ácido clorídrico, que vai gerar justamente essa alcalose metabólica. A paciente tá com ansiedade e essa ansiedade vai provocar hiperventilação. Então, isso vai ter uma diminuição no CO2 e que vai gerar uma alcalose respiratória, sabe? Então, os dois mecanismos elevam o pH ao mesmo tempo, causando essa alcalose mista que a gente tem. Claro, como que eu vou diferenciar isso de uma compensação? Vamos supor, o pH tá 7,50. 7,50 tá alto, então tá com uma alcalemia aqui. O bicarbonato tá 36, tá alto também. Aí Não, 36 não, varia de 35. Não. Tá alto, que é entre 22 a 26. Agora, o CO2 tá com 50. Aqui, o CO2 tá alto. Então, indo na direção do lado, tá tipo assim. Tá com, obviamente, uma alcalose aqui metabólica. O CO2 está alto aqui porque o paciente está fazendo uma hipoventilação para tentando essa compensação respiratória, né? Então, o paciente faz uma hipoventilação para diminuir essa alcalose metabólica. Agora eu expliquei certo. Sobre a acidose respiratória, pH vai estar baixo e agora o CO2 vai estar elevado, então o bicarbonato ou ele vai ser reabsorvido, vamos dizer assim, ou senão vai ter uma nova produção de bicarbonato para compensar isso, então o bicarbonato eleva. A gente tinha a fórmula da alcalose metabólica, né? Só que aí aqui a gente vai ter a fórmula da acidose respiratória para a gente ver se está compensando ou não, né? Só que aí, no caso, a fórmula é diferente. É o quê? É o PCO2 esperado, né? Igual 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Aí você também tem aquela margem de segurança, que é mais 2 e menos 2 em si. Então, a gente tem um exemplo aqui também, ó. Paciente... Não, ó. O bicarbonato tá 12, então você vai fazer 1,5 vezes 12 mais 8. Isso vai dar 26. 26 mais ou menos a 2 vai dar entre 24 e 28. Então, a margem esperada para ver se o CO2 tá compensando ou não é essa medida aqui, entre 24 e 28.
Falar que tá compensado ou não, não significa que o paciente tá normal, tá? Significa que tá tentando resolver o problema ali, mas é óbvio que você tem que tratar. Então, se o paciente, por exemplo, tá compensado, ele ainda continua com acidose metabólica, mas o pulmão tá fazendo o que deveria, tá? Sobre o que mais? Supor o seguinte, que a gente falou que o esperado tá entre. Anotei errado aqui de novo, mas o esperado tem que estar entre 24 e 28, né? Aí você vai lá e faz a medida do CO2 e dá 35. O que aqui quer dizer? É que o pulmão ele não está eliminando o CO2 suficiente, ele não está fazendo a hiperventilação necessária. Então, é um distúrbio misto. O paciente ele tem tanto uma acidose metabólica quanto uma acidose respiratória em si. Cara, por que o paciente está com uma acidose metabólica? Porque foi que a gente estabeleceu que o bicarbonato ele ficaria ali 12, né? E o valor normal do bicarbonato é 22 a 26, tá abaixo do normal, então não tem uma acidose metabólica, mas como o CO2 está alto aqui, que era para ele estar hiperventilando, aliás, para ele estar, que era para ele estar, peraí, que eu já me... Ele não está hiperventilando da forma adequada, é isso. Agora é o seguinte, você faz lá, fez o cálculo e agora o CO2 está 18, está abaixo do esperado. Então o pulmão ele está eliminando mais CO2 do que o deveria. Então o paciente está fazendo uma hiperventilação mais do que o necessário. Então aqui você tem um distúrbio misto também. Você tem tanto uma acidose metabólica, mas aqui você vai ter uma alcalose respiratória. Por quê? Se tá eliminando bastante CO2, então isso acaba causando realmente acidose metabólica, porque vai ter tá baixo o pH, mas metabólica porque o bicarbonato tá reduzido também. E acaba sendo uma alcalose respiratória porque o CO2 está diminuindo, então, e o CO2 já é ácido, então, sabe? Tá entendendo o que eu quero dizer? No caso da acidose respiratória, a gente tem como classificar se é uma acidose respiratória aguda ou se é uma respiratória crônica. Como que a gente classifica isso? Para cada aumento de 10 milímetros de mercúrio na pressão do CO2 acima de 40, então o bicarbonato ele vai aumentar cerca de 1. Então, por exemplo, é o seguinte, o CO2 está lá, a pressão do CO2 está a 60, está acima de 40. E ela vai lá, aumentou 20 no caso. Então, por exemplo, o valor normal dela é o quê? O valor normal dela é 45 ali, calma. Não, acima de 40, né? Então, aumentou 20 aqui no caso, né? 40, 60, 50, 60. Entendeu? Calma. Expliquei muito mal. Olha só. Então, para cada aumento, para cada 10 milímetros de mercúrio, para cada aumento de 10 milímetros de mercúrio na pressão do CO2, acima de 40, o CO3, o bicarbonato, o HCO3, aumenta cerca de 1. Então, aumentou 20, porque a gente falou que está acima de 40, aumentou 20. Então, se ele aumentou 20, ele vai aumentar 2 vezes. Então, por exemplo, se a gente considera que o valor do bicarbonato era de 24, aumentou 2 vezes, então vai para 26, então é aguda. Agora, na crônica, a mesma coisa, assim, vai seguir a mesma lógica, só que em vez do bicarbonato aumentar 1, ele vai aumentar 4. Então, por exemplo, aqui, ó, tá 60 também, a pressão do CO2. Aumentou 20. Se aumentou 20, ele vai aumentar 4, então aumentou 8. Então a gente considera 24, 24 mais 8, 32. Então é crônico, sabe? Paciente com acidose respiratória crônica agudizada significa que ele já tinha uma acidose respiratória crônica que sofreu uma agudização, que sofreu uma aguda da ventilação, né? Nesses casos, pacientes que têm ventilação, uma acidose respiratória, no caso, aí você deve fazer uma ventilação não invasiva, ou fazer uma intubação orotraqueal,
ou uma ventilação mecânica. No paciente com acidose respiratória crônica, com retenção de CO2, o rim vai aumentar o bicarbonato para compensar a acidose respiratória. Se eu diminuir o CO2 rapidamente, com a ventilação mecânica, o bicarbonato ele vai continuar alto por vários... Não, calma. Tô lendo e não tô explicando. O que acontece? O paciente, vamos supor o seguinte, você atendeu o paciente ele tem uma acidose respiratória crônica. Ou seja, ele tá com pouca ventilação lá. Ele tá fazendo uma hiperventilação, né? Ele não está fazendo uma hipoventilação. Como que é crônico, e lembra que tem a compensação renal, e a compensação renal, ela é crônica, se você tratar isso, já pensa, porra, o paciente tá com uma acidose respiratória, vou fazer o quê? Caralho, vou hiperventilar o paciente aqui, vou colocar vou hipoventilar, vou fornecer ventilação pro paciente, vou fazer uma máscara de mecânica, vou fazer uma ventilação invasiva e tudo mais. Gente, só que se você fazer isso, você vai meio que matar o paciente, vai piorar o caso do paciente. Por quê? Porque foi o que eu falei, ele é crônico, tem a compensação renal. E a compensação renal, por mais que ela é demorada, então nesse tempo ela vai estar produzindo o bicarbonato para tentar compensar essa acidose respiratória. Então, paciente que tem uma acidose respiratória crônica, você já querer resolver botando o paciente para receber ar, para ele ventilar, o que acontece? Se eu diminuir o CO2 rapidamente, com a ventilação mecânica, então o bicarbonato vai continuar alto por vários dias. Assim, o paciente pode passar de uma acidose respiratória compensada para uma alcalose. Então, não se faz isso, tá, gente? Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que eu falei errado de novo. O paciente tem uma acidose respiratória crônica com retenção de CO2. Então, se ele está com uma acidose respiratória, ele já está com um aumento de CO2. Eu falei que estava com pouco que eu ia botar para ele, ia piorar o caso dele, na verdade. Então, ele já está com uma acidose respiratória, ele está com muito CO2 e ainda faz retenção. O rim, ele realmente vai aumentar o bicarbonato para tentar equilibrar. Então, tentar aumentar essa base e diminuir essa acidose em si. Se eu diminuir o CO2 rapidamente com ventilação mecânica, ou seja, eu estou expulsando, agora sim estou explicando certo, o bicarbonato vai continuar alto por vários dias, assim o paciente realmente pode passar de uma acidose respiratória compensada para uma acidose, para uma alcalose. Agora foi. Uns minutos anteriores eu expliquei errado e infelizmente não tem como eu cortar. Então vocês consideram essa parte aqui que eu falei, tá? E, por fim, uma alcalose respiratória, que minha mente já tá muito cheia, por isso que eu estou confundindo. E numa alcalose respiratória, o pH vai estar alto, o CO2 vai estar baixo e vai diminuir o bicarbonato para tentar compensar, sabe? É mais ou menos isso. Espero ter ajudado, gente. Sei que teve algumas confusões aqui. Mas qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.